se por gentileza, apareceu aqui o sinal da gravação. Muito boa tarde a todas e a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos desta 28ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 30 de agosto de 2020. Reunião realizada mais uma vez no formato híbrido, com alguns membros presencialmente no prédio da Riachuelo, outros acompanhando a reunião, como a presidência, pela forma virtual. Eu saudando o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Pérez Souza, saúde igualmente a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Faço igualmente uma saudação aos nossos servidores que nos acompanham em mais esta jornada e também aos colegas de Ministério Público que, porventura, estejam nos acompanhando por esta mídia digital. O primeiro item da pauta é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Indago se há alguma alteração, alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior. Passamos para a leitura de algumas comunicações, né? Infelizmente, doutora Tatiana, se for isso mesmo, infelizmente, falecimento só do doutor Edson Alves da Costa, terceiro promotor de justiça civil de Penha de França, faleceu no último dia 27 de agosto de 2022, colega aqui de todos nós, um querido colega que subitamente nos deixou no último sábado. Acho que podemos aprovar um voto de pesar, não é? Amigo de todos aqui deste colegiado, um amigo do Ministério Público, um grande colega, um grande parceiro, cuidava do Fundo de Emergência da Associação Paulista do Ministério Público, dentre outras, sempre solícito, né? Sempre muito próximo do gabinete da Procuradoria-Geral, da associação, sempre próximo de cada um de nós, procurando sempre construir, sempre ajudar. Não é? E uma pena que o nosso querido amigo Edson tenha nos deixado repentinamente dessa forma. Não é? Também a aposentadoria da doutora Luciene Angélica Mendes, 73ª Procuradora de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Esta aposentou-se, né? Doutora Luciene, nossa colega da Procuradoria Criminal. Acho que aqui podemos registrar, então, com a concordância de todos, um voto de louvor pela trajetória da doutora Luciene, procuradora, promotora de justiça, sempre muito firme, muito atuante, merece aí todas as nossas homenagens pela trajetória do Ministério Público e os votos, evidentemente, de que o sucesso que teve aqui no Ministério Público se repita nesta nova etapa desta vida ou na advocacia, e nas demais atividades que, porventura, virão nesta nova etapa. Dito isto, passamos às comunicações dos ilustres conselheiros. Eu deixo para me manifestar ao final, quando farei a manifestação a respeito do posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça a respeito de movimentações de carreira. Então, já aviso aos membros desse colegiado que farei uma manifestação ao final, após a manifestação de todos os conselheiros. Com a palavra, hoje, em primeiro lugar, doutor Bonilha, que está com a palavra. Senhor presidente, colegas de colegiado, prezadas servidoras, prezados servidores, e a todos os que nos acompanham, presencial ou virtualmente, eu desejo uma ótima tarde de trabalho, que possamos ter uma reunião produtiva, enriquecedora e que caminhe sempre para o aperfeiçoamento da nossa instituição.
Eu gostaria de tratar de um tema já aventado em reunião passada e indagar ao nosso procurador-geral se há, objetivamente, concretamente, previsão de abertura de novo concurso de ingresso na carreira do Ministério Público ainda neste ano. E a minha pergunta tem uma razão, além de tomarmos conhecimento das projeções e dos planos da Procuradoria-Geral para a abertura desse concurso. E explico qual é. O artigo 36, 2 da nossa lei orgânica diz que está entre as atribuições do Conselho Superior a indicação dos membros que comporão a comissão de concurso para o ingresso na carreira. E o 52 da mesma lei orgânica exige que os integrantes da banca, membros do Ministério Público, estejam necessariamente na segunda instância. O tema não é novo, já foi debatido diversas vezes em diversos foros, mas eu pessoalmente me convenci, e me parece que há outros com o mesmo entendimento, pude perceber isso durante a campanha, quando percorremos todas as promotorias e procuradorias de justiça do Estado de São Paulo. Me convenci da imperiosa necessidade de permitir-se o acesso de membros da primeira instância, promotores e promotoras, para compor essa comissão de concurso, uma vez que a função, em primeiro lugar, não é típica de procurador de justiça. Ser examinador exige que se tenha experiência funcional, experiência de vida, sensibilidade, sabedoria, equilíbrio. Mas, a rigor, em essência, não é uma função típica de procurador de justiça, muito embora a nossa lei orgânica no 52 faça essa exigência. Penso, modestamente, que a comissão de concurso deva ser arejada e nós não podemos prescindir da valiosa contribuição que pode vir a ser oferecida por aqueles que estão na primeira instância, por opção pessoal ou por qualquer outra circunstância. É de bom tom que possamos aperfeiçoar esse mecanismo e permitir a participação de promotoras e promotores de justiça. Recente resolução conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público jogou alguma luz sobre esse tema, passando a exigir que um membro do Ministério Público integre a comissão de concurso de ingresso na magistratura e um magistrado integre a comissão de concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Penso que aqui no Estado de São Paulo podemos avançar um pouco mais. É chegada essa hora, na minha modesta maneira de sentir e de entender. E por isso, indago primeiro ao nosso procurador-geral qual é a opinião pessoal que tem a respeito desse tema, se é concorde ou não com a participação de promotores e promotoras na comissão de concurso. E, em havendo uma resposta afirmativa, a outra indagação que passo a fazer: qual o movimento concreto que podemos esperar que seja adotado para fins de encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa com o propósito de alterar-se o artigo 52, relativizar-se essa exigência e permitir-se o acesso e a participação daqueles que têm muito a contribuir com a comissão de concurso. É claro que já ouvimos outras vezes que se faz um estudo e será oportunamente, se o caso, encaminhado um projeto contemplando várias alterações pontuais na nossa lei orgânica. Como, por exemplo, já ouvimos dizer a respeito da possibilidade de promotor e promotora disputar a Procuradoria-Geral.
Mas, se aguardarmos para que todos esses temas sejam contemplados num mesmo anteprojeto, talvez venhamos a perder mais uma oportunidade de alterar pontualmente o 52, já que talvez estejamos às vésperas da abertura de um novo concurso, e me parece pertinente, e me parece que agora é um momento bastante adequado e oportuno para que esse tema seja tratado, e quem sabe, uma das próximas bancas de concurso já possa contar com a colaboração desses valorosos membros que estão na primeira instância. Portanto, fica aqui a reiteração dessa minha solicitação e a indagação a respeito de qual o posicionamento que o Procurador-Geral de Justiça tem a respeito desse tema e quais são os movimentos que estão por ser adotados para que todos nós possamos saber como está se encaminhando a discussão desse tema na esfera da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu agradeço enormemente a oportunidade de me manifestar e desejo mais uma vez uma ótima reunião a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. O pedido de novo concurso está no meu gabinete, pronto para apreciar, deve ser encaminhado ao órgão especial do Colégio de Procuradores esta semana ou a próxima. Acho que todos conhecem a necessidade, a importância de um novo concurso quanto antes. Nós temos uma defasagem muito grande em termos de preenchimento de cargos na nossa carreira. Por outro lado, como Vossa Excelência bem pontuou, todos já conhecem os movimentos que estão sendo feitos pela Procuradoria-Geral de Justiça para um projeto que possa permitir o acesso a promotores de justiça, também as bancas de concurso, assim como a disputa para o cargo de Procurador-Geral de Justiça e assim por diante. Amanhã, inclusive na cidade de Taubaté, haverá um evento, convidada é a Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, promotora de justiça, a doutora Luciana Andrade, assim como já o fizemos em Piracicaba, 2 meses atrás, quando o convidado foi o doutor Fernando Comim, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, também promotor de justiça. A ideia é que nesses encontros possam ser debatidas as alternativas com os colegas promotores de justiça, procuradores, um envolvimento de toda a carreira de forma pacífica, organizada, para que saia um projeto consistente e efetivamente o Ministério Público de São Paulo possa ultrapassar esse tema que já vem sendo discutido há tanto tempo. Então, amanhã é mais um desses eventos, outros acontecerão ainda este ano, e a nossa expectativa é que, muito provavelmente, para o início do ano que vem, ou mesmo no final deste ano, com esse projeto maduro, discutido, com os colegas, democraticamente com os colegas, a gente possa avançar com esse tema, enviar um projeto à Assembleia Legislativa, claro, passando pela discussão no órgão especial do Colégio de Procuradores. Esse sempre foi o pensamento da Procuradoria-Geral de Justiça. Este já é o segundo evento que estamos realizando, de 4, 5 que pretendemos realizar até o final do ano, para amadurecermos este projeto. Essa é a ideia. Quanto à minha posição pessoal, ela é conhecida de todos. Em 2 campanhas eu me expressei de forma muito clara que sou favorável a isso, mas que sou favorável, evidentemente, passando pelos canais competentes, como deve ser no Ministério Público de São Paulo, um projeto de lei com discussão na Assembleia Legislativa, passando pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Este é o posicionamento da Procuradoria-Geral, este é meu posicionamento pessoal também, expressado, insisto, já em campanha nas 2 oportunidades em que disputei a Procuradoria-Geral de Justiça. Sequência, passo a palavra ao doutor Saad Mazlum. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, é sempre uma grande honra e satisfação participar das sessões presididas por Vossa Excelência. Desde logo já estimo as melhoras, que Vossa Excelência melhore de saúde, ultrapasse mais essa barreira na vida que a todos, que todos estão sujeitos, né?
Eu saúdo também o senhor corregedor-geral, doutor Motauri, saúdo a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste Conselho Superior, saúdo o eminente conselheiro, decano, doutor João Machado, grande amigo, e eu vou me permitir saudar todos os demais conselheiros, através do doutor João Machado. Saúdo também todos os colaboradores do Ministério Público e a todos que estão nos assistindo. Ao tempo em que comungo da manifestação do eminente colega José Carlos Mascari Bonilha, ressalta a importância da democratização interna e fico feliz que Vossa Excelência, doutor Mário, esteja encaminhando essa questão. Desejo a todos boa reunião. Obrigado, doutor Saad Mazlum. Em especial, agradeço os votos e as referências de Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado pela delicadeza. Na sequência, passo a palavra ao doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Sou do excelentíssimo Procurador-Geral, qual também estimo melhoras. Saúdo a todos os integrantes desse egrégio conselho. Saúdo também os colegas que nos assistem e os valorosos funcionários sem os quais esta reunião não se realizaria. Também gostaria de reiterar o requerimento feito pelo conselheiro Bonilha para possibilitar a participação de promotores de justiça na banca de concurso. Mas não só na banca, também no conselho, também no órgão especial e também na Procuradoria-Geral de Justiça. Todos nós que fazemos campanha sabemos o quão é difícil montar uma chapa do conselho, montar uma chapa do órgão especial. É muito difícil hoje no Ministério Público encontrar colegas procuradores dispostos a concorrer a qualquer um desses cargos disponíveis aí na administração superior, né? Porque o Giuliotti já está pela terceira vez aqui no Conselho, porque poucos colegas se disponibilizam a concorrer ao Conselho, ao órgão especial, à Procuradoria-Geral. Eu tenho dito, se continuar assim, nós impedindo promotores de justiça acessarem, concorrerem a esses cargos, nós, procuradores, estamos envelhecendo. Nós vamos fazer campanha com cuidadores, né? A partir daqui a uns anos, nós vamos viajar com o interior velho já, nós estamos envelhecendo, nós não possibilitamos que promotores jovens concorram a esses cargos, trazendo energia nova, ideias novas. Nós vamos, sim, continuar concorrendo, mas vamos ter que ser acompanhados por cuidadores, dado a nossa idade avançada. Por isso é urgente, né? É para ontem que se modifique a legislação para que nós possibilitemos promotores de justiça concorrer a todos esses cargos, dando energia nova, sangue novo, gente nova. O Ministério Público está necessitando desta energia nova, dessa mudança. Por isso que eu gostaria de parabenizar o doutor Bonilha e reiterar esse requerimento. E fiquei feliz de saber que Vossa Excelência também é favorável a essa mudança. E eu espero que essa mudança possa ser feita o mais rápido possível para atender esse reclamo dos promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, e eu desejo uma boa sessão a todos. Obrigado, doutor Giuliotti. Também agradeço as referências de Vossa Excelência à minha saúde, agradeço o carinho e a atenção. Na sequência, passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral, doutor Mário Sarrubo, a quem faço votos de pronta recuperação, votos de muita saúde. O doutor Giuliotti fez menção aqui à questão de cuidador. Completamos 40 anos que ingressamos na faculdade, doutor Mário. Então, talvez, logo, logo, as palavras do doutor Giuliotti sejam mais do que oportunas, trazidas pelo doutor Bonilha, a necessidade de renovação, porque o tempo vai sendo cruel.
eu não posso deixar de aqui prantear a passagem do grande amigo, do grande colega, Dr. Edson Alves da Costa, pessoa com a qual nos encontrávamos e diariamente, sempre nos corredores da associação, nos corredores do prédio, sempre pronto para uma palavra, sempre pronto para uma atenção especial, com quem eu estive na sexta-feira, aqui no prédio, conversamos, tratamos de assuntos não só institucionais, como assuntos de caráter pessoal. Fico muito triste e o Ministério Público perde um grande homem, um grande colega, um grande amigo. No mesmo sentido, a aposentadoria da colega Luciane Mendes, uma pessoa que foi uma colega extremamente combativa, comprometida no ponto de vista social, dentro da área criminal, fora da área criminal, na área de atuação, preconceito, tratamento em relação a gênero. É uma grande perda que sofre o Ministério Público com a passagem da colega, com a aposentadoria da colega. Doutor Mário, eu teria duas colocações a fazer a Vossa Excelência, duas delas, uma que sei que Vossa Excelência está cuidando do acompanhamento, pelo menos temos acompanhado essa grande preocupação, no que diz respeito à atuação da Guarda Civil Metropolitana. Isso tem trazido para a classe uma preocupação muito grande com as posições que os tribunais têm adotado, no sentido de invalidade com relação a esta prova, ou tratamento diferenciado no que diz em relação a essa prova, o tratamento ou comportamento ou não, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, no que diz respeito à Guarda Civil Metropolitana. E lembrando, Vossa Excelência bem sabe que a Guarda Civil Metropolitana, em setores específicos do Ministério Público, tem sido de extrema importância, principalmente no campo da atuação da violência doméstica. E a partir do momento em que se passa a questionar a atuação desta força, ao querer lidar ou querer lhe afastar, apesar de divergências internas na instituição no que diz respeito à forma ou à maneira de atuação desta força, nós sabemos que precisamos, diante de uma política de segurança pública, no sentido estrito sensu deficitária, o quanto nós dependemos da Guarda Civil Metropolitana e acompanhando o que vem sendo tratado nos tribunais superiores no que diz respeito a esta atuação. Então, pediria a Vossa Excelência, como está também dedicando, uma especial atenção no que diz respeito às orientações e mesmo no que diz respeito ao tratamento interno, divergências sejam apontadas no que diz respeito a esta questão envolvendo a Guarda Civil Metropolitana. De um outro lado, senhor Procurador-Geral, talvez não sendo o momento adequado e talvez nem sendo a via adequada, se oportunamente Vossa Excelência pode prestar os esclarecimentos necessários em tema que já foi abordado na magistratura e em tema que está sendo abordado atualmente no Conselho Nacional do Ministério Público, no chamado, entre aspas, auxílio acervo, fecha aspas, assim sendo tratado, talvez de uma questão de uma forma interna, talvez de uma questão que não seja esta via adequada, mas também talvez aproveitando este mesmo tratamento que vem sendo dispensado para resolver uma outra questão que poderia nos servir no que diz respeito à movimentação de carreira, utilizar o mesmo fundamento para aquelas comarcas chamadas, antigamente tratadas de comarcas de difícil provimento. E isso talvez resolvesse a questão referente àquelas comarcas a que nós temos aberto por dezenas de vezes já, sem querer exagerar nesse sentido, por conta da comarca, entre aspas, estar cada vez mais abandonada, e abandonada, na verdade, acaba estando a sociedade, por conta da ausência, a obrigatoriedade da presença de um promotor do Ministério Público presente naquele local. Então, posteriormente, eu perguntaria se Vossa Excelência pudesse, dentro das devidas limitações, dentro das devidas circunstâncias que a situação exige, diante da sua peculiaridade, diante da delicadeza do tema, embora já esteja constando de redes públicas, já esteja constando até de sites jurídicos a questão referente a este chamado, entre aspas, assim vou continuar colocando entre aspas, auxílio acervo, independentemente da sua natureza jurídica ou do tratamento que receba, se Vossa Excelência poderia oportunamente esclarecer à classe esta circunstância. Eu agradeço o uso da palavra e, mais uma vez, saudando a todos e a todas aqui presentes, nosso corregedor, nossa secretária, todos os que estão nos assistindo,
os nossos colegas conselheiros e desejando a todos nós saúde, especialmente a Vossa Excelência na circunstância que vencerá em breve uma profícua e uma sessão tranquila, sempre no campo dos debates das ideias. Muito obrigado pelos palavras, procurador-geral. Obrigado, doutor Marco Antônio. Mais uma vez também agradeço as referências à minha saúde. Muitíssimo obrigado. Doutor Marco Antônio, Vossa Excelência fez referência a um fato interessante e é motivo de preocupação da Procuradoria-Geral, que é a questão das guardas civis metropolitanas, né? Ao mesmo tempo em que há alguma discussão a respeito da constitucionalidade de alguns atos que a Guarda Civil vem realizando, né? Isso tem sido objeto de decisões nos tribunais. Por outro lado, nós não podemos deixar de lado a importância dessas corporações nos municípios pequenos aqui do estado de São Paulo, né? Elas têm sido responsáveis por 60%, 70% dos flagrantes, muitas vezes, e tudo mais. Então, isso é uma questão complexa, não sem razão, até em razão desta complexidade, na última sexta-feira, o NECRIM, que é o Núcleo de Estudos Criminais, que é um núcleo que foi formado pela Procuradoria-Geral de Justiça, através do Centro de Apoio Operacional Criminal. Houve uma discussão intensa na sexta-feira pela manhã, na reunião do NECRIM, entre primeira e segunda instância a respeito desse tema. Havia uma proposta do Centro de Apoio Operacional, não se chegou a um consenso e, de fato, estamos discutindo dentro do Ministério Público qual é o melhor posicionamento a respeito desse tema. É um tema difícil, há quem conteste a constitucionalidade de alguns atos que as guardas civis têm feito, têm praticado e que têm ensejado prisões em flagrante. Há quem entenda que isso pode acontecer normalmente e que estaria de acordo com a Constituição Federal. A discussão foi muito profícua na sexta-feira pela manhã, mais de 80 colegas participaram, vários membros da segunda instância também, junto com os membros da primeira instância. Então, foi um debate profundo. Em breve, nós vamos ter que extrair um posicionamento que seja institucional e que atenda ao interesse público. Estamos realizando esse debate e essa, de fato, doutor Marco Antônio, Vossa Excelência muito bem pontuou, é uma preocupação da Procuradoria-Geral de Justiça. Quanto ao segundo tema, nós estamos estudando, houve a implantação por parte do Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça está estudando sobre dois aspectos. Primeiro, pedir à Diretoria-Geral que pudéssemos fazer os levantamentos para ver em que nível poderíamos fazer o corte nessa questão de distribuição, porque, na verdade, quando se fala em acervo, na verdade, é distribuição. Não é? Por outro lado, estamos estudando a adaptação desta resolução à legislação do Ministério Público, que é diferente da magistratura, com gratificações por cumulação e tudo mais, que é diferente, inclusive, de vários outros estados. Estamos fazendo os estudos, formamos a classe num ofício, quero crer, há 2 semanas atrás, na outra sexta-feira, que esses estudos estão em andamento. Em breve teremos uma notícia mais segura a respeito da implantação ou não e quais as razões dessa implantação ou não implantação. Estamos caminhando, estamos estudando com cautela, dada a natureza jurídica do Instituto, enfim, nós vamos com muita cautela avaliar a conveniência, a oportunidade e o enquadramento na nossa legislação deste auxílio já implantado por outras carreiras, por outros ministérios públicos e também pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Agradeço, doutor Marco Antônio, mais uma vez. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a cada um dos colegas que integram este Conselho Superior do Ministério Público. Quero cumprimentar os nossos colaboradores, que exercem um papel extremamente importante, não só no Conselho, mas na instituição, e também saudar os colegas que acompanham a presente sessão. Inicialmente, eu quero aderir integralmente à proposta apresentada pelo conselheiro José Carlos Mascari Bonilha, proposta esta que já havia sido mencionada na sessão anterior pelo colega Marco Antônio, e que também conta com a adesão dos colegas
dos colegas Saad e Giuliotti. Me parece que aqui nós temos dois temas que, de certa forma, apresentam uma ligação direta. Um é a banca de concurso e outro é a democracia interna. É evidente que a democracia interna no Ministério Público, ela passa não só pela alteração das leis orgânicas estadual e federal, mesmo porque essa questão do Conselho permitindo a promotores que venham a concorrer ao cargo de procurador-geral, ao Conselho Superior, ela passa pela alteração da Lei Orgânica Nacional, e existem questões que, evidentemente, passam pela Lei Orgânica Estadual. Mas existe uma questão fundamental que passa pela Constituição Estadual, que é justamente o respeito à vontade da classe, no sentido de que o Procurador-Geral de Justiça seja aquele eleito pela classe, aquele que a classe reconheça como legitimidade para conduzir os destinos da instituição e que tenha força política para apresentar essas modificações. O que é imprescindível é que o Ministério Público brasileiro, ele, na verdade, vem adotar um modelo que já é adotado no Poder Judiciário. O presidente do tribunal é eleito pelos desembargadores que integram o Tribunal de Justiça. O ideal seria que no Ministério Público o procurador-geral fosse aquele eleito legitimamente pela classe e reconhecido como aquele que tem condições políticas e legitimidade para proceder às modificações que se mostram necessárias. E, de igual modo, que houvesse uma alteração na própria Constituição Federal para que o cargo de Procurador-Geral da República fosse ocupado por aquele que fosse eleito como tal pelo Ministério Público da União. Então, democracia pressupõe não só a alteração na lei orgânica estadual, mas também na lei orgânica federal, e no caso do Ministério Público, me parece que é imprescindível que essa alteração também se dê na Constituição Estadual e na Constituição Federal, e que o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral da República passem a ser aquelas pessoas escolhidas legitimamente pela classe, e que a vontade da classe seja respeitada, porque democracia não se faz com discurso vazio, democracia se faz com ações concretas, e o principal modo de demonstrar ação concreta é, evidentemente, respeitar a soberania e a altivez da classe. Mas é evidente que esse processo é um processo longo, é um processo que demanda a participação da sociedade civil organizada e da sociedade como um todo. Mas existem algumas mudanças pontuais que elas podem se dar num curto espaço de tempo. E é nesse sentido que eu aplaudo a proposta apresentada pelo conselheiro José Carlos Mascari Bonilha, que o que solicita é, na verdade, uma alteração que já se faz necessária no artigo 52 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Aliás, artigo 52 esse, que diz que a banca de concurso do Ministério Público será integrada por 4 procuradores de justiça e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Não está escrito ali que a banca deve ser integrada também por um magistrado. Isso é fruto de uma resolução conjunta do CNMP e do CNJ. Ora, resolução não tem o condão de revogar o texto legal, porque não existe antinomia entre lei e resolução. Então, é mais do que imprescindível que haja uma alteração, sim, no nosso artigo 52, que a ideia da resolução seja incorporada. Aliás, uma ideia muito boa, porque essa resolução conjunta ela fala em promotor e magistrado. Ela não fala necessariamente em desembargador e em procurador de justiça. E acredito que o Ministério Público ele poderia assumir a liderança nesse processo, apresentando um projeto, sim, de modificação imediata, para que isso trouxesse efeitos imediatamente no próximo concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, sem prejuízo da modificação que se faz necessária em outros artigos da nossa Lei Orgânica Estadual, na Lei Orgânica Federal, e principalmente que seja travada uma discussão horizontal e democrática acerca da alteração da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Ministério Público Democrático é aquele que caminha com as próprias pernas.
E o primeiro modo de caminhar com as próprias pernas é ouvir a classe. São essas as minhas considerações. Sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Doutor Calil, acho que está sem som. Estamos ouvindo? Agora sim. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar, inicialmente, todos os integrantes dessa sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Desejo melhoras ao nosso procurador-geral, que não escapou da Covid, né? Embora tenha passado incólume até agora. E eu gostaria, não poderia deixar de fazer um registro especial em razão do falecimento do nosso colega Edson Alves da Costa, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais. Doutor Edson, uma unanimidade entre os colegas, não conheço ninguém que não gostasse, não admirasse o doutor Edson Alves da Costa, sempre disposto a ajudar a todos no fundo de emergência, do qual era diretor na Associação Paulista do Ministério Público, ajudou a tantos, inúmeros colegas que precisaram do socorro desse fundo, eu fui um deles, e quero então deixar aqui um registro no sentido de que Dr. Edson Alves da Costa fará muita falta à associação e ao Ministério Público, deixará saudades. No mais, desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Agradeço as palavras e me associo a elas mais uma vez, né? Doutor Edson fará muita falta, o amigo Edson, o Ministério Público, a associação, a PGJ, todos nós sentiremos a falta da convivência diária, né? Porque o doutor Edson estava sempre conosco aqui na Riachuelo, almoçávamos juntos ali na Associação Paulista do Ministério Público, e já estamos sentindo a falta do querido amigo. Na sequência, passo a palavra ao doutor Jurandir Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Mário Luiz Sarrubo, inicialmente meus votos de um breve restabelecimento a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Motaurice Alquete de Souza, excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, excelentíssimo senhor decano, doutor João Machado de Araújo Neto, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais conselheiros, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Juliotti, doutor Saad e doutor Bonilha. Saúdo também os nossos funcionários e aos colegas que nos assistem. Não tenho comunicação a fazer, desejo que tenhamos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir. Obrigado também pelas referências à saúde. Na sequência, passo a palavra ao nosso decano, nosso ilustre, querido decano, querido amigo doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, a quem desejo melhoras e rápida recuperação. Saúdo excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Motaurice Alquete de Souza. Saúdo a excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os excelentíssimos integrantes deste colegiado. Também saúdo os nossos dedicados servidores, saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que também acompanham esta reunião. Eu também quero registrar, me associar às homenagens prestadas ao Dr. Edson Alves da Costa, sem dúvida alguma, um membro do Ministério Público, que deixará muita saudade pela relevância de sua vida e de sua atuação. Também quero desejar a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor.
doutor João Machado de Araújo, nosso decano. Gratidão às referências feitas por Vossa Excelência. Com a palavra agora a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por favor, doutora Tatiana. Excelentíssimo senhor procurador, a quem eu desejo pronto restabelecimento, digníssimo doutor corregedor, ilustres conselheiros, digníssimos serventuários, a quem eu saúdo, colegas que nos assistem pela internet. Também me associo às palavras e às homenagens feitas ao colega Edson Alves da Costa, com quem eu tive o privilégio de conviver aqui na Associação Paulista do Ministério Público. E gostaria de fazer também uma homenagem à colega Luciene, que, além de excelente promotora, nos últimos anos se dedicou às pautas da inclusão e da igualdade de gênero, focando no combate ao machismo estrutural, tanto no Ministério Público quanto em sede do sistema de justiça como um todo. O debate da igualdade de gênero no sistema de justiça, realizado pela colega Luciene e outras valorosas promotoras e procuradoras de justiça, é de extrema importância, na medida que ainda hoje assistimos condutas misóginas em nosso dia a dia. No último dia 22 de agosto, o Migalhas publicou a notícia a respeito de uma audiência virtual realizada no Tribunal de Justiça do Amazonas, em que o desembargador repreendia a advogada participante porque o filho dela chorava durante a sua fala. Segundo o desembargador, latidos de cachorro e choro de crianças tiravam a concentração de desembargadores, e não obstante houvesse 2 desembargadores presentes à sessão de julgamento, nenhuma delas se levantou a favor de advogada, que foi extremamente constrangida pelo digno desembargador. Posteriormente, houve um desagravo por parte da OAB de Santa Catarina, de onde a advogada é originária. De outra parte, dias antes, a mídia enaltecia o fato de um advogado ter levado seu filho pequeno à sessão de julgamento do STJ, e essa conduta foi enaltecida pelos ministros, que deram ao advogado a preferência em seu julgamento. Ou seja, no entender dos atores jurídicos, os pais que levam filhos a julgamento são pais cuidadosos e merecedores de atenção, enquanto as mães que o fazem estão atrapalhando as sessões de julgamentos, se os filhos choram enquanto realizam audiências. Isso demonstra que há ainda muito a se avançar na pauta de igualdade de gênero das nossas carreiras. Certamente a colega Luciene, ainda que aposentada, terá muito a contribuir nesse debate tão premente. Com isso, eu gostaria de encerrar a minha fala e desejar a todos uma boa reunião. Obrigado, doutora Tatiana. Acho que nos associamos todos à sua fala, em especial com relação à colega Luciene, uma combativa colega de Ministério Público que atuou na área criminal e também, nos últimos tempos, foi uma das protagonistas das nossas redes na questão de gênero e tudo mais. Realmente fará falta para a instituição do Ministério Público, para todos nós, não é? E essa questão das mulheres também muito importante, não é? Foi muito bem pontuada por Vossa Excelência mais uma vez, né? O que vimos aí nos últimos dias tem sido realmente ainda um desrespeito, na verdade, algumas manifestações de desrespeito para uma causa que já deveria estar, evidentemente, superada na sociedade brasileira. Ainda temos isso no campo político, no campo jurídico, na sociedade como um todo, o que é muito ruim, porque não desconhecemos a importância e a necessidade dessa igualdade, que é uma realidade. Na verdade, nós precisamos nos comportar de acordo com essa realidade e transformar essa igualdade em algo efetivamente consistente na nossa sociedade. Acho que a composição deste colegiado bem demonstra como ainda estamos atrás, né, nesse aspecto, né? Talvez devêssemos ter mais mulheres aqui. E as razões pelas quais isso não acontece, compete a nós todos, a cada membro do Ministério Público, fazer esta avaliação e buscarmos os avanços necessários. Portanto, eu me associo a Vossa Excelência nesta manifestação. Na sequência, agradecendo também, doutora Tatiana, as referências à minha saúde. A doutora Tatiana até me telefonou um pouco antes, pedindo, colocando se não era melhor eu não participar, né, por conta, mas eu estou bem, só com um pouquinho de tosse. Quando eu preciso tossir, eu fecho o microfone para não incomodar, e assim seguimos na reunião. Muitíssimo obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra ao doutor Motauri, o nosso corregedor-geral.
excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso presidente, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso eminente decano. Peço vênia para a pessoa de Vossa Excelência saudar a todos os eminentes integrantes desse colegiado, aos servidores da nossa instituição, assim como aqueles que nos assistem. Eu apenas gostaria, senhor presidente, de aderir aqui expressamente às manifestações, em primeiro lugar, de pesar, né? O colega Edson, como já bem dito pelos aqueles que me antecederam, especialmente pelo doutor Calil, é uma pessoa extraordinária que e muito ajudou a inúmeros colegas, assim, né, do Ministério Público, assim como em sua vida privada também, prestou sempre relevantes serviços de ordem social. E, de outro lado, também aderir com a devida vênia à manifestação de nossa ilustre secretária, a doutora Tatiana, em relação à colega, né, Luciana, agora aposentada. É uma perda muito grande para a nossa instituição, mas seguramente a sociedade continuará podendo contar com sua excelência no evolver aí de sua vida, porque a sua paixão pelas causas sociais, a sua luta pelas causas sociais sempre será emblemática, assim como foi aqui dentro, seguramente será nessa sequência de sua caminhada conosco aqui. Então, é isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. E augurando, né, assim como também já o fizeram diversos colegas, né, um pronto e breve retorno presencial de Vossa Excelência aqui ao prédio. Muito obrigado, doutor Montauri. Agradeço também as referências. Mais uma vez, nos associamos às suas palavras também com relação à doutora Luciene e ao doutor Edson. Muito bem. Por parte... Pois não, doutor Saad? Não posso deixar passar, deixei passar, porque eu estou numa situação, eu garanto, pior que de Vossa Excelência. Eu estou com uma dor de dente, uma dor de cabeça terrível, fiz uma cirurgia de manhã, mas eu não posso deixar passar, realmente, deixar de aderir a essa homenagem ao doutor Edson, um grande amigo, grande colega, grande promotor, e não adianta falar mais, acho que tudo em relação a ele já foi dito. Ele era de Guarulhos também, minha cidade, jogou bola com meus irmãos aqui há muitos anos atrás, ou seja, uma pessoa realmente muito especial. Então, só queria fazer esse registro aí. Muito obrigado. As melhores, doutor Saad, acho que falo por todo o colegiado aqui, nós não havíamos percebido até então, mas que bom. Agora o senhor acabou nos falando aí, estive as melhores, fique firme aí, se precisar se ausentar, nós digamos aqui, se o senhor precisar de alguma coisa, estamos à disposição aqui, viu, doutor Saad, por favor. Obrigado. Cuide-se aí, dor de dente não é fácil, tenho certeza que o senhor é mais difícil. Colegas, rapidamente aqui por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, na semana passada, na terça-feira, eu já havia comunicado ao colegiado, mas não oficialmente, recebemos a visita de Dom Odilo, o cardeal arcebispo, que fez uma visita ao Ministério Público de São Paulo. Foi uma visita muito interessante, terminou com um almoço na Associação Paulista do Ministério Público, com a participação de vários colegas, presidente da associação, diretoria, foi muito importante. Mais uma vez, esse contato, eu já havia estado lá com o cardeal e ele retribuiu a visita a nosso convite. Foi bem interessante conversar um pouco com o nosso cardeal, entendemos um pouco o contexto atual e a posição da igreja e tudo mais. Então, foi uma visita muito profícua, muito interessante. Após a reunião do Conselho na semana passada, nós assinamos um convênio interessante com entidades de jornalismo, para criarmos canais de rápida comunicação e defesa de eventuais atos de violência cometidos contra jornalistas. Nós vivemos um momento muito difícil no nosso país, no mundo como um todo, mas em especial no nosso país, um momento de violência política. A gente tem visto alguns jornalistas aí sendo ameaçados, e o Ministério Público de São Paulo, então, através deste convênio, capitaneado pelo nosso procurador, doutor Vidal Serrano, fez este convênio para que a gente possa ter uma resposta rápida em razão de qualquer atentado que possa ser cometido contra o jornalismo. O jornalismo, todos sabemos,
e tenho certeza concordamos, é um dos pilares, o livre jornalismo, o livre imprensa é um dos pilares mais importantes da nossa democracia e tem um papel fundamental nos próximos dias, nos próximos meses, todos nós aqui trabalhando por eleições limpas, transparentes e para que elas sejam efetivamente a festa da democracia que todos nós esperamos venha a ser. Não é? Por fim, o último ponto que eu me comprometi a trazer a vossas excelências é a questão da movimentação de carreira. Não é? Como disse na última reunião, isso já havia sido feito um estudo pela assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça, e eu trago hoje para o debate e para as considerações deste ilustre colegiado. Não é? Para além das questões que envolvem o campo eleitoral, esse tema já foi objeto de debate aqui na semana passada, não é? Há algumas discordâncias nesse colegiado, como, por exemplo, da minha parte, que entendo que as funções, não obstante, estejamos diante de uma eleição em nível federal, é muito importante a participação do membro do Ministério Público e é muito importante que haja estabilidade dos membros do Ministério Público no cargo eleitoral, no pleito eleitoral que se avizinha. Há até uma recomendação, uma resolução do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 30, que recomenda que não haja movimentação nos cargos eleitorais. Né? Nós sabemos que é uma mera recomendação, isso poderia ser quebrado, mas nós entendemos, né, fica aqui a posição da Procuradoria-Geral de Justiça, que é hora de estabilidade nas designações eleitorais, seja em função da eleição propriamente dita, seja também em função dos claros que nós temos enfrentado na nossa carreira. Todos nós sabemos que, em função da pandemia, em função do alto número de colegas que acabou indo para a inatividade a partir de 2018, 2019, com a reforma da Previdência, seguiu-se o processo pandêmico, um concurso público que terminou no dia 14 de março, no dia praticamente em que houve o fechamento das instituições, 14 de março de 2020. Não é? A partir daí, nós vivemos aquele vai e vem da pandemia, o que impediu que se abrisse novos concursos, até porque não havia como se realizar um concurso público com aglomerações e tudo mais. Essa normalização veio a partir do meio do ano passado, não é? Quando outras instituições também passaram a realizar os seus concursos e o Ministério Público não foi diferente. Né? Nós temos um concurso em andamento, com expectativa de que esse concurso venha a terminar em fevereiro, não é? Final de fevereiro, comecinho de março, dando tudo certo, não é? Com a perspectiva de que pelo menos 120 novos colegas possam ingressar na instituição a partir de então. E temos hoje um quadro com apenas 98 substitutos, promotores de justiça substitutos, com números claros na carreira, não é? O que tem exigido por parte da Procuradoria-Geral de Justiça um esforço extraordinário, e não só da Procuradoria. Né? Acho que o esforço nem é da Procuradoria-Geral, acho que o esforço é dos colegas que têm sido colaborativos com a instituição no sentido de colaborarem no momento das saídas, das férias, das licenças e tudo mais. É importante destacar que nós continuamos com uma média altíssima de licença saúde. Essa média vem desde o início da pandemia na casa de 80 saídas por licença saúde mês, seja na primeira, seja na segunda instância. Tudo isso tem trazido inúmeras dificuldades para que a assessoria de designações possa fechar os quadros da instituição, e tudo a se agravar com os próximos meses, e notadamente quando se pensa na formatação da atuação da instituição Ministério Público no recesso, recesso que nos últimos 2 anos, os plantões do recesso eles foram virtuais, o que nos ajudou em certa medida. Nós ainda não temos, eu estive na presidência do Tribunal de Justiça na semana passada, ainda não temos uma posição
do TJ a respeito desses plantões, se eles continuarão na forma virtual ou se forem presenciais, o que dificulta sobremaneira o nosso trabalho nesse recesso, a partir de 20 de dezembro, né? E também as férias de janeiro. Todos não desconhecemos a preferência dos colegas por gozarem as merecidíssimas férias dos meses de julho e janeiro. Boa parte dos colegas aí com filhos menores ou até netos e tudo mais, tudo muito justo. Então, eu pediria que nos dessem a estabilidade necessária para fazer esse planejamento, para que a instituição possa passar por esse período com um pouco mais de tranquilidade e, mais do que isso, previsibilidade. Daí porque eu pediria a este colegiado, e esta é a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça, que as movimentações de carreira pudessem acontecer a partir do final deste mês. Nós poderíamos abrir as comarcas de entrância final, não é? Ou um pouquinho mais adiante, porque é um pedido da Corregedoria e há também um plano da Procuradoria-Geral de Justiça. Nós estamos examinando alguns cargos de entrância final que, porventura, possam ser desnomenclaturados num projeto de reengenharia um pouco mais amplo, não é? Então, talvez nós pudéssemos fazer, se todos concordarem, se esta for a vontade deste colegiado, a movimentação a partir de outubro, vindo naquela escala, entrâncias finais, entrâncias intermediárias e depois as iniciais, já avisando que as iniciais nós teríamos aí uma grande movimentação, talvez a gente tenha que fazer realmente com alguma antecedência, né? Primeiro, para que a gente possa fazer com cálculo, porque serão com certeza mais de 80, 90 cargos, eu não tenho esse número aqui às mãos, mas a gente poderia fazer com alguma antecedência e assim, com este grau de previsibilidade, estas movimentações se consagrariam a partir de fevereiro do ano que vem. Então, o Conselho faria a movimentação de entrâncias finais e, na sequência, intermediárias e iniciais, nesta ordem, tudo com muita tranquilidade, trazendo previsibilidade e organizando mais a instituição neste momento em que estamos com apenas 98 promotores de justiça substitutos. Aproveito, antes, para pontuar que nós temos dados estatísticos que demonstram que o número de assessores hoje afastados do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça é o menor dos últimos 20 anos, quando se tem a proporção com o número de colegas da instituição. Portanto, a Corregedoria, a Procuradoria-Geral, a escola, todos estão colaborando, né, privilegiando a atividade fim, de maneira que eu pediria a compreensão dos colegas. Claro, estou disposto a ouvir, ao debate, sem sombra de dúvida, mas pediria a compreensão dos colegas para que este cronograma pudesse ser estabelecido. A proposta é, enfim, por fim, que a gente possa, no final de setembro, começo de outubro, após a análise da Corregedoria e da Procuradoria-Geral a respeito de alguns cargos que estamos pedindo a desnomenclaturação, nós abriríamos as entrâncias finais e, na sequência, as intermediárias e assim por diante. Era esta, nesse sentido, a fala da Procuradoria-Geral de Justiça sob o prisma, sobre o tema movimentação de carreira. O debate está aberto. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, prezados colegas, me parece que a movimentação na carreira é uma expectativa não só justa, mas que deve ser atendida de plano por parte desse colegiado do Conselho Superior. Eu encaminho essa questão em sentido contrário ao proposto por Vossa Excelência. Me parece que seria importantíssimo que, de imediato, na próxima sessão do Conselho Superior do Ministério Público, já fossem abertos os cargos que estão vagos de procuradores de justiça, de promotores de entrância final, de intermediária e de inicial, ainda que esse provimento efetivo venha a ocorrer apenas no ano que vem ou no final desse ano. Isso não impede, de maneira alguma, que os estudos que estão sendo feitos acerca da desnomenclaturação ou da nomenclaturação de cargos seja efetivado. Isso sim pode ser feito num segundo momento.
Num primeiro momento, nós devemos atender às justas expectativas dos colegas, que aguardam já há um bom tempo pela movimentação na carreira. Se nós teremos, em fevereiro, possivelmente, o ingresso de 120 novos colegas, é razoável imaginar que os colegas que estão hoje em entrância inicial, eles saibam, a partir de março, qual será o destino não só deles, mas também de seus respectivos familiares. Então, eu encaminho de uma forma contrária, no sentido de que sejam abertos imediatamente os cargos de procurador, de promotor de entrância final, intermediária e também os cargos de inicial. Os cargos de inicial que eu acredito que devem ser abertos todos, e o colega faz opção por aquele que ele entenda ser razoável. E isso não vai, de maneira alguma, prejudicar eventual assunção após o fato dos novos promotores tomarem posse. Também quero aqui, uma vez mais, registrar que não há qualquer vedação legal à movimentação na carreira em período eleitoral, não é? Na verdade, todos nós sabemos que o papel do Ministério Público Eleitoral não é um papel secundário, ele é um papel de suma relevância. Mas, evidentemente, numa eleição em que as questões ficarão afetas à Comissão de Juízes Auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral e aos integrantes do Ministério Público que atuem nessa comissão de juízes eleitorais, é evidente que o papel que passa a ser desenvolvido também pelos promotores eleitorais é um papel vinculado ao poder de polícia. Então, não há dificuldade alguma, não há problema algum na movimentação da carreira. O que é importante é que haja planejamento e que os colegas possam, sim, organizar não só as suas respectivas vidas, mas também de seus familiares. Nós temos colegas aqui que têm filhos em idade escolar e é importante que haja observância a isso. A movimentação agora não traria qualquer prejuízo. E eu insisto, em meu sentir, isso deveria ocorrer a partir da próxima reunião desse colegiado. É como eu encaminho a questão. José Carlos Bonilha, por favor. Perdão, doutor Calil primeiro. Perdão, pela ordem, doutor Calil. Na verdade, eu levantei a mão a pedido da doutora Tatiana aqui, então vou passar a palavra. Eu gostaria de pontuar que eu entendo a justa expectativa dos colegas, mas eu acho que há também a questão do interesse público. Os números que o procurador-geral trouxe são que há poucos substitutos, há um número enorme de cargos vagos e para mim, o interesse público ele está um pouco acima da justa expectativa. O fato de a gente começar a movimentar em outubro e os colegas se programarem não vai impedir que eles programem as suas expectativas para março. Também eu acho que 6 meses antes dos substitutos começarem a pensar em carreira, talvez daqui a 6 meses eles nem quisessem mais a inicial que eles escolheram. Isso vai causar um certo transtorno, como já houve no passado, de o colega escolher aquela comarca e depois não tomar posse. Então, eu encaminho no sentido do que foi encaminhado pelo senhor Procurador de Justiça. José Carlos Bonilha, por favor. Senhor presidente, eu agradeço novamente a oportunidade de usar a palavra. Quero aqui secundar e corroborar em gênero, número e grau com as ponderações e solicitações apresentadas pelo nobre conselheiro Antônio Carlos da Ponte. Eu também estou aqui a invocar o mesmo postulado do interesse público, império sob o qual todos nós devemos nos guiar, abalizar o nosso caminhar. E é justamente em homenagem, em prestígio ao interesse público, que eu estou aqui a sustentar a imperiosa necessidade de que os cargos que estão vagos sejam abertos. Quer sejam da entrância inicial, onde se faz absolutamente imprescindível a presença de um membro do Ministério Público para estabilização social e jurídica. Quer seja na intermediária, da mesma forma, quer seja na final, quer seja na segunda instância.
é uma forma de valorizar a instituição, a atuação de cada membro do Ministério Público ter um cargo provido, preenchido, e o seu titular nele investido. Porque não há nenhum outro lugar que o membro do Ministério Público possa atuar em prol da sociedade de forma tão positiva quanto investido no cargo do qual ele é titular. Afastamentos esporádicos para cumprir uma missão importante de assessoramento é válido, é necessário, é indispensável. Mas não há nenhum outro lugar que o membro do Ministério Público possa ser tão útil à sociedade quanto estar ocupando e exercendo a plenitude das atribuições do cargo que ele é titular. Portanto, evidentemente, salvo hipóteses excepcionalíssimas que não incidem nesse momento, o fato é que os cargos não podem estar vagos, devem estar preenchidos. A sociedade aguarda isso. A Pleiade, o feixe normativo, concebeu o Ministério Público para isso. Eu quero aqui também recordar com todos, recuperar a memória que na sessão passada o conselheiro Antônio Carlos da Ponte esclareceu absolutamente a questão dos cargos do eleitoral. Não há nenhum risco de desestabilização por conta de modificação de cargo que tem atribuição eleitoral, por conta da característica da eleição que se realiza neste ano de 2022, em que não se está debatendo eleição municipal, que foi ocorrida em 2020 e acontecerá em 2024. Portanto, este ano é pautado por uma eleição que não impede, quer do ponto de vista normativo, quer do ponto de vista social, a movimentação de cargos que impliquem atribuição na justiça, perante a justiça eleitoral. Portanto, na sessão passada, o conselheiro Antônio Carlos da Ponte nos brindou com um esclarecimento absoluto em relação a esse tema. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Portanto, eu aqui, encerrando essa minha modesta intervenção, também acompanho o conselheiro Antônio Carlos da Ponte e estou a aguardar o provimento, sim, a colocação em concurso, sim, de todos os cargos que se encontram vagos, até mesmo os de entrância inicial. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de usar a palavra. Doutor Antônio Calil, por favor. Obrigado. Veja, eu também entendo que a situação exposta pelo senhor Procurador-Geral, no sentido de que, pelo exíguo número de promotores substitutos, não é possível gerenciar os cargos que estão em aberto e atender à necessidade de interesse público, essa situação inviabiliza, me parece, essa imediata movimentação que está sendo pleiteada. Então, não vejo, sinceramente, como votar contra, no meu modo de vista, votar contra esse imediato provimento dos cargos. Eu acho que é uma questão de inviabilizar a gestão. Então, já me posiciono também no mesmo sentido da proposta do senhor Procurador-Geral, que foi endossada pela doutora Tatiana. Muito obrigado. Doutor Calil, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral, eu me recordo, fiz uma menção à Vossa Excelência, a doutora Tatiana também, na sessão anterior, no que diz respeito aos, se eu não me engano, são 13 cargos de intermediária que estão abertos, né, doutora Tatiana? Se eu não me engano. São 13 cargos que estão vagos em intermediário. Se não haveria possibilidade desses cargos serem colocados, pelo menos esses cargos serem colocados, a despeito de entender que haja necessidade de movimentação imediata na carreira, se pelo menos esses 13 cargos não podem ser colocados desde logo. Se isso seria razoável, se isso não seria também uma proposta a ser apresentada, indagaria a Vossa Excelência a nossa digna secretária, doutora Tatiana. Doutor Marco, nós temos alguns cargos de entrância intermediária aberta, acho que são 13 cargos, é isso? Eu não sei se a doutora Tatiana tem esse número,
mas são 13 cargos. Mas me parece que São 13, Excelência, mas assim, em conversa com os colegas de inicial, eles dizem que preferem um maior número de cargos abertos do que só esses 13. Então, para eles, seria interessante que houvesse a movimentação das finais e, posteriormente, com essa movimentação para a final, haveria um número maior de intermediárias para que eles pudessem escolher. Essa foi a posição em conversa com os colegas de inicial. Perfeitamente. Tanto os colegas de inicial como aqueles da intermediária, né? Esse escalonamento que nós estamos propondo, isso é através de diálogo com os próprios colegas, que preferem o provimento primeiro da entrância final, porque aí vagam mais cargos de intermediário, então os colegas de inicial podem subir e depois vagam outros cargos de inicial para que os substitutos tenham um leque maior de escolha. O Giuliotti, acho que fez uma proposta semana passada, ou algumas semanas atrás, para que fossem abertos alguns cargos, ou uma proposta à época por Campos de Jordão, e ao mesmo tempo nós recebemos desesperadas mensagens de colegas pedindo para que não, ou abre tudo, ou não abre nada, é melhor, os colegas querem ter um leque de escolhas maior, né? Então, essa ideia, para que haja ordem, inclusive, né? Finais, intermediárias e iniciais, né? Dando um leque maior de opção, trazendo até um critério de maior justiça para que os mais antigos possam aí escolher e tudo mais. Essa é uma lógica que há muito se cumpre aqui no Ministério Público. Doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Senhor presidente, eu também gostaria de aderir à manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte e do doutor José Carlos Mascari Bonilha, abertura imediata dos cargos, ainda que a posse fique postergada para após a eleição. Mas devemos abrir imediatamente. Se falou aqui interesse público, não há interesse público maior do que a ocupação dos cargos. Nós temos cargos aí sem promotores de justiça há muito tempo, em que a população clama por um promotor de justiça titular. Então, eu acho que não, para responder ao interesse público, somente ocupação de cargos, e isso deve ser feito, esse concurso deve ser aberto imediatamente. Mas me chamou a atenção um dado que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência disse que a sua gestão é aquela que menos tem promotores assessores. O senhor teria um número de assessores da gestão anterior e desta gestão? O senhor teria esses dados? Caso negativo, o senhor poderia nos apresentar numa próxima sessão o número de assessores da gestão anterior e o número de assessores, já que o senhor disse que a sua gestão é aquela que tem o menor número de assessores, para que a gente possa confirmar esta informação. Não tem a menor dúvida, eu não mentiria, viu, doutor Giuliotti? Eu tenho esses dados, tenho os percentuais. Lamentavelmente, não os tenho aqui, porque estou em casa hoje por causa da Covid. Mas está lá na minha mesa do gabinete. Se eu estivesse no gabinete, eu ainda pediria para trazer. Mas numa próxima oportunidade eu trago e tenho certeza que nós estamos falando a verdade. O nosso percentual é o menor das últimas décadas, até porque temos absoluta consciência da necessidade de prestígio à atividade fim nesse momento. Mas eu acredito no senhor, eu acredito em Vossa Excelência. Eu disse palmeirense para palmeirense. Exatamente como o senhor apresentou esse dado e suscitou essa curiosidade. Eu não sei se alguém aqui sabe um número exato de assessores da Procuradoria-Geral. Eu não sei. Então, como o senhor levantou essa informação, eu achei interessante que a classe tomasse conhecimento desse dado relevante da sua gestão. Mas eu acredito em Vossa Excelência. Tenho certeza, doutor Giuliotti, nós temos prestigiado muitos descentralizados, não é? Estávamos com 54, eu não tenho o número exato agora, talvez um pouquinho mais, aí 56, alguma coisa assim, mas eu trago esses números aí, sem sombra de dúvidas. Eu tenho até um comparativo, não para comparar com qualquer gestão anterior, nada disso. Acho que eu sempre valorizei demais aqueles que me antecederam na Procuradoria-Geral de Justiça, né? Cada um cumpriu um papel determinante na evolução do Ministério Público, e a nossa gestão não é melhor ou pior que nenhuma outra. Cada um vive um contexto, cada um teve as suas necessidades, então eu só tenho a elogiar
né, porque de Fernando Grella até Ismânio eu estive apoiando todos os procuradores-gerais de justiça, sempre fui um entusiasta daquelas gestões e, portanto, não há nenhuma crítica, muito pelo contrário. É apenas para demonstrarmos que, neste momento, a necessidade é essa, né? Até porque, com os assessores descentralizados, doutor Giuliotti, com essas ferramentas aqui, né, plataforma Teams, né, nós temos aí muitos de nós nas respectivas casas, vossas excelências aí no plenário do nosso Conselho Superior, isso tudo facilita as reuniões, facilita os trabalhos e permite que se tenha hoje um instrumento que no passado não tínhamos, que era os assessores descentralizados, né? Com a eficiência que podemos ter hoje com as reuniões virtuais, né? O descentralizado tem algum tempo, mas com a eficiência de hoje, né, com as plataformas, com essa plataforma Teams, nós não tínhamos. Mas, enfim, trarei a Vossa Excelência, doutor Giuliotti. Muito obrigado. Doutor João Machado de Araújo Neto, por favor. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor Procurador-Geral. Eu também quero expressar o meu apoio à proposta de Vossa Excelência, secundada também pelos ilustres conselheiros, doutora Tatiana Vigene Bicudo, pelo doutor Antônio Calil Filho, e pelas considerações e ponderações que foram colocadas. Então, a minha posição é essa, e reitero agradecimento pela concessão da palavra. Muito obrigado, doutor João Machado. Colegas, eu acho que nós, debatida devidamente a questão... Senhor presidente, o doutor Calil não olhou para mim e pedi para ele levantar a mão. Pois não, doutor Montauri, por favor. Obrigado. Senhor presidente, só duas ponderações. O interesse público se dá com o provimento de cargos que efetivamente necessitem de provimento imediato. Não podemos aqui esquecer que quando há movimentação na carreira, um cargo é provido e outro é desprovido. E há cargos de entrância final que, como disse há cerca de 2 ou 3 sessões atrás, não mais se justificam e que precisam passar por uma reengenharia. E o interesse público está nessa reengenharia e não no interesse individual de cada um de nós dentro da instituição, senhor presidente. Obrigado, doutor Montauri. Acho que a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça é que, na primeira semana de outubro, podemos abrir a entrância final, as comarcas de entrância final, e, na sequência, evoluirmos aí com esta movimentação de carreira. Salvo engano, e me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado, uma proposta, eu não sei se do doutor Antônio Carlos da Ponte, o doutor Giuliotti, enfim, para que todos os cargos sejam imediatamente abertos. É isso, porque aí nós poderíamos votar, uma vez que o tema já está devidamente discutido, né? A discussão já aconteceu. É isso. Senhor presidente, a minha proposta é exatamente essa, que os cargos sejam imediatamente abertos. Se existem cargos que não necessitam de provimento imediato, esses cargos eles têm que ser ou extintos ou desnomenclaturados. Então, a minha proposta é objetiva, que sejam colocados todos os cargos em concurso na próxima reunião do Conselho Superior. Era exatamente isso que eu dizia. Então, temos a proposta do doutor Antônio Carlos da Ponte, abertura imediata de todos os cargos, a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça, abertura a partir de outubro, de forma escalonada, dos cargos de entrância final e, na sequência, intermediária e inicial. Acho que podemos votar com a palavra doutor Bonilha. Vota com a Procuradoria-Geral ou com o doutor da Ponte, doutor Bonilha? Eu voto com a proposta apresentada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte pela abertura imediata de todos os cargos, salvo, evidentemente, aqueles que já tiver estudo que não se justifica mais a sua existência e devem ser desnomenclaturados. Isso é uma situação absolutamente excepcional. Os cargos que estão vagos e admitem provimento devem ser imediatamente colocados em concurso. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum. Senhor Procurador-Geral, eu voto nos termos da proposta do doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Saad. Doutor Giuliotti. Também acompanho a proposta do doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Sim, a proposta, senhor Procurador-Geral, e mais uma vez insistindo na questão referente aos 13 cargos intermediários que se encontram em aberto, mas votando com a proposta do doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor da Ponte já votou. Doutor Calil. Voto com a proposta de Vossa Excelência. Doutor Jurandir Marsura. Eu também voto com a proposta da Procuradoria-Geral, que é a proposta possível, mais realista. Obrigado, doutor Jurandir. Doutor João Machado. Eu voto com a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, doutor João. Doutora Tatiana Bicudo. Eu voto com a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutor Motauri. Senhor presidente, só com uma observação. Me comprometo aqui, nos próximos 15 a 20 dias, realizar um estudo acerca de determinados cargos cujo provimento não mais se justifica, mas, a par disso daí, por hora, eu voto com Vossa Excelência. Obrigado, doutor Motauri. A proposta é da Procuradoria-Geral, de maneira que, por 6 votos a 5, então, fica aprovada a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça, com os cargos, então, sendo abertos a partir de outubro, cargos de entrância final, na sequência, intermediárias e iniciais. Agradecendo os profícuos e sempre importantes debates deste colegiado. Na sequência, protocolado número 176722/2022, pedido de autorização para residência fora da comarca, interessado doutor Cleiton Luiz da Silva, 5º promotor de justiça de Fernandópolis, relator é o conselheiro José Carlos Mascari Bonilha, com voto favorável, também o parecer da Corregedoria Geral. Indago se tem alguma observação, doutor Bonilha ou algum colega, acho que podemos aprovar. Fica, então, aprovado o pedido do doutor Cleiton Luiz da Silva. Com isso, encerramos a primeira etapa destes trabalhos. Pois não? Antes de encerrar, o colega Yuri Castiglione, ele enviou para nós, do Conselho, e para todos os colegas, um convite para o evento que será realizado no dia 21 de setembro, às 19 horas, na Casa de Portugal, que é o grupo de estudos da área civil. A palestra será feita por um médico da USP, que também é historiador, e será sobre o tema da pessoa com deficiência e infância. Então, ele convida todos nós para a participação e para enriquecer os debates. Obrigada. Obrigado, doutora Tatiana, doutor Uri, querido amigo, querido colega. Se tudo der certo, estaremos lá. Com isso, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos. Eu peço vênia para deixá-los para a segunda etapa, sob a presidência do Dr. João Machado, a quem mais uma vez agradeço, e desejo aos membros deste colegiado, aos servidores e a todos os colegas que nos acompanham, que tenham um excelente final de tarde, uma excelente segunda metade da semana, e que em breve eu possa estar juntos presencialmente de todos com saúde, sem passar Covid para ninguém. Muito obrigado, uma boa tarde a todas e todos. Muito obrigado. Doutor Motauri, o senhor está com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Também gostaria de agradecer aqui a possibilidade de estar com todos e todas nessa sessão e desejo a todos e todas um excelente prosseguimento dos trabalhos e peço licença para ausentar-me, senhor presidente. Senhor Procurador-Geral, renovo meus votos de pronta recuperação e seu retorno o mais breve possível ao convívio presencial. Agradeço também ao doutor Motauri pelas palavras, enfim, desejando uma ótima semana aos dois. Obrigado. Podemos fazer o intervalo, doutor João? Sim, perfeitamente. E voltaremos no outro link, né? Sim, no segundo link. Obrigada. Perfeito. Pois não. Tá. Até mais, então. Obrigado. Até mais. Até mais.